Boa noite! Estamos aqui diretamente dos estúdios TVBC para mais um programa do Tom. E eu tenho o privilégio de chamar ele, o nosso galã, o nosso Antônio Fagundes Gospel. Com vocês, Milton Júnior! Estamos no ar com mais um programa do Tom. Este é o 5º episódio. Ainda teremos mais 2 e já estamos sentindo muita falta de estar com vocês aqui. Mas tenho certeza que será uma grande bênção essa noite. E agradecemos pelo nosso Bira do Tom. Uma salva de palmas para o Bira do Tom. Nosso querido pastor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. E temos aqui um convidado super especial, que quem vai chamá-lo esta noite aqui é o nosso Carlos Alberto de Nóbrega, do Batista Bíblico. Fala aí, Marcelinho. É isso, Milton. Inclusive foi muito ruim esta, hein? Mas antes de chamar o convidado, gostaria de dar apenas 2 recados. O primeiro, na verdade, é uma dúvida. Nós estamos em greve coletiva e nós não fomos comunicados, Milton? Então, eu não estou sabendo, né? Parece que houve uma greve aí, a gente não foi... A gente está aqui, não sei o que está acontecendo. É isso, porque ó, não veio Sara, estou com o meu copo vazio. Não veio Aninha, estou descabelado, inclusive também, o Milton. Olha só o meu cabelo. Não Isso veio, é inadmissível. não veio Ariela, estou Olha sem o cabelo do pauta. pastor Alexandre. É isso. Não veio Ariela, estamos sem pauta. Não Veio... tem nem figurino pro pastor Alexandre, olha a situação. Não. O convidado veio, né? O convidado tá aí, eu posso chamar, né? O convidado pelo menos acho que chegou aí, né? Não sei. E o segundo recado é receber esta semana, Milton, algumas mensagens por e-mail, fax, Orkut. A gente já vê que não é um pessoal muito jovem, mas recebi algumas mensagens de algumas pessoas reclamando que eu estava fazendo muito bullying com a sua pessoa, para eu pegar um pouco mais leve. Concordo com essas pessoas. Mas eu tenho um recado, não haverá censura. E o nosso convidado desta noite, ele, pastor Gabriel Espíndola. Fala galera, boa noite. E aí, o que manda? Tudo bem, pastor? Bem, graças a Deus. Já agradecemos aí, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém. E eu queria saber um pouquinho mais de você, pastor. Conte um pouco mais, antes do seu ministério, quem é Gabriel Espíndola? Beleza. Meu nome é Gabriel Espíndola, tenho 28 anos. É parente da TT Espíndola ou não? Não, eu sou parente do Carlos Gomes, né? Gabriel Gomes Espíndola. Tenho 28 anos, sou casado com a Jéssica, que também tem 28 anos. Nós somos casados há 6 anos. Inclusive, é uma história muito top sobre o nosso casamento, depois eu posso até compartilhar isso. Sou formado em Educação Física e Teologia pelo Hagai, pós-graduado em Projetos, e estamos aí na luta. Então, antes do Gabriel ser pastor, ele é gente, né? Que é um grande problema, porque é um problema que as pessoas olham o pastor como super-herói, não como alguém comum, né? Que tem defeitos e pecados. Mas, antes do ministério, eu sou alguém que ama as pessoas, ama a gente, ama se relacionar, e esse sou eu e é a minha essência mesmo. Legal. E um jovem pastor, né? A gente não está acostumado mais a ver jovens sendo pastores, né? Mas me conte mais como foi sua história de casamento, então. Quem sabe, né, Milton? Quem sabe, né? Uma Hoje, né? dica aí, né, pastor? Vou ensinar umas cantadas gospel aqui. Amém, eu tô precisando, pastor. Semana passada foi um fiasco lá, teve até música de fundo. Mas não rolou? Não rolou. Vou até ensinar, então, para todos vocês que estão assistindo, uma cantada gospel. Você chega na jovem cristã e fala para ela, olha, você gosta de Bíblia? Ela fala, não, gosto também, né? Crente, né? Sim. Então, eu não sou o profeta Isaías, mas eis-me aqui. Então, assim, se coloca à disposição, acho que às vezes tá faltando isso, Milton. Eu também acho, viu, entendeu? pastor? Sou muito tímido, Isso, acho que você já bem retraído, né? né? Não, mas a minha história de casamento é interessante mesmo, que um dia eu estava no seminário e eu estava assistindo uma aula e minha esposa chegou para fazer uma aula experimental. Ela é de outra cidade, ela é de Sorocaba. Sim. Chegou para fazer uma aula. Quando ela sentou do meu lado, Deus virou para mim e falou assim, com uma voz clara
E não foi aquela voz tenebrosa, não, eu ia ter medo, né? Mas foi uma voz clara, falou assim, você vai casar com ela. Eu sou batista tradicional, né? Mas quando eu olhei pra ela, eu quase falei um labachúria, porque a esposa super linda, gata, eu falei assim, nossa, amém, de Deus, recebo. Quase fiz assim pra receber a bênção, né? Aí eu cheguei em casa e adicionei ela no Facebook. Aí eu mandei mensagem pra ela, eu falei assim, olha, eu não sei nada da sua vida, eu não te conheço, eu não sei nada sobre você, só que eu queria te falar uma coisa, eu vou casar com você. Na lata, na lata. O Milton uma vez falou isso também pra uma moça, chegou, tava lá num culto lá de jovens e tal, chegou do lado e falou assim, eu não te conheço, essa mesma história, mas eu vou casar com você. E aí, né, Milton, depois de 6 meses aí, tomou um processo, né? E continua aí, né? Eu vi que deu certo essa. Pra ele não funcionou. É porque você falou que foram depois de 6 meses, né? Talvez foram 7, né? No número da perfeição. 24 horas, né, Podia ser Marcelinho? Mas não. o meu foi no mesmo dia. Foi no mesmo Aí eu dia. falei pra ela, só que tem um detalhe. Tinha 2 anos que ela orava pra um cara que ia chegar nela e pedir ela em casamento e não em namoro. Depois de 1 mês a gente começou a namorar, depois de 3 meses ficamos noivos, depois de 1 ano a gente casou. Nossa, Então assim, se você quiser usar essa cantada, acho que dá certo. com certeza, não. Já anotei aqui. Meus amigos falam que Deus não falou nada, mas Deus falou mesmo, porque vai que dá certo, né? Ó, Deus falou que eu vou casar com você. Não, com certeza, a gente Então, tem que ter fé, né? E Deus usa, né? Deus usa. Amém. Deus usa. Então, minha história de casamento é assim. Boa, gostei. Já vou Vou anotar. colocar Depois em te dou prática. umas dicas. Por favor. Terminando o programa aí, a gente fica mais Tá um bom. pouquinho aqui. Eu passo pra você. Gabriel, e você é formado em Educação Física, atuou nessa área, como que foi? Sim, minha família tem uma rede de academias de natação e hidroginástica. A Inclusive, academia a gente nadou junto. nadou juntos. Descobrimos aqui que a gente Você falou que eu ganhei de você no campeonato, né? Nem Exatamente. Olha lembro só, o disso. Milton nadou com você? Nadou. Quando era pequeno? Puxa vida, e até hoje, hein, Milton, nada. Eu Obrigado, gosto Marcelinho. É muito bom essas sacadas, gostei. O nome da academia, o slogan é Academia Cossana, nada melhor. Ó, olha, eu acho que vocês têm alguma coisa a ver. Aí minha família tem essa rede de academias de natação e hidroginástica, e aí eu fui fazer educação física por conta das academias. E aí eu fui dar aula, eu me envolvi muito em educação física escolar e também na área aquática. Então eu fiquei cerca de 4 anos dando aula. Então foi um tempo muito bom e foi interessante que eu nasci no lar cristão, mas filho de crente não é crentinho, né? Não é filho de peixe, é peixinho. Então eu me converti, Deus mudou minha vida em 1º de maio de 2010. Eu já estava na faculdade de educação física. Logo depois da faculdade, antes da faculdade era um Gabriel que dava aula só com batidão, pancadão. Quando eu me converti, eu fiz um propósito com Deus. Comecei a dar aula de hidroginástica com música cristã. Não teve um aluno que reclamou, nenhum aluno reclamou. E minhas turmas eram as turmas mais cheias, porque eu sou muito extrovertido, então as velharadas amavam, né? A terceira idade, eu brincava, tal. Meu. Nossa, deve ser muito divertido fazer hidroginástica com o pai Abrão. Corta essa. Então, aí eu amava dar aula, e aí a gente conseguia, usando a música cristã, conseguia dar um impacto muito grande na vida dos alunos. Então, assim, minha vida ministerial, sem eu saber, começou ali. Então, na área aquática, tudo, mas depois de alguns anos eu parei de dar aula, e aí a vida que seguiu. Pô, que legal. E quando... Não tem como não rir nesse Que programa. bom que dá pra cortar, né? Tem É, make-off? totalmente. Tem make-off? Tem, vai ter. Acho Lascou. que... Se vocês querem aí o episódio 8 com os erros de gravação, coloca aí hashtag eu quero o episódio 8. Vamos Pronto. sensibilizar o nosso diretor, tá bom? Contamos aí com a sua participação. Vai ter bons momentos para vocês se divertirem aí. Gabriel, e como que surgiu? Você tem uma base, né, de evangelismo, de missões. E como surgiu essa ideia? Com quantos anos? Como foi? Tá. Inclusive ontem eu estava dando aula no Senac e falando sobre voluntariado, e tem muito a ver com o que eu vou falar. Eu trouxe a essência, eu estava falando para pessoas não cristãs, né? E como que eu ia falar de Jesus numa comunidade laica, que é o Senac, né? E aí eu disse que um dos ensinamentos milenares que existe sobre o amor, que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. E eu lembro que o meu pai, ele é do interior de Goiás, e meus avós já tinham 5 filhos e surgiu um jovem lá para eles cuidarem. E eles abraçaram essa ideia de cuidar desse jovem que não tinha nada a ver com a família. Tonzinho era o nome dele, então provavelmente deveria ser Antônio, né? Deveria ser pequeno também, né? Para ser Tonzinho. E aí o meu pai sempre me ensinou sobre você se relacionar com pessoas, você cuidar de gente. Então eu sempre tinha muito isso. Eu lembro que minha mãe ela foi servidora pública durante 30 anos, e um dia ela chegando em casa, ela me viu dando uma caixa lembra aqueles Danone de morango que eram grandes assim? Sim. Eu dando uma caixa pra uma mulher que tava pedindo.
Aí a mãe chegou e falou, nossa, você tava dando? Eu falei, tava, mãe, tava dando aquele Danone. Ela falou, que legal, era o único que você tinha. Então assim, agora a compra é só no próximo mês. Mas assim, eu sempre fui muito assim, de ajudar as pessoas, né? E aí, em 12 de outubro de 2010, Deus me deu uma visão no acampamento sobre fazer algo para a juventude na área missiológica. Foi quando a gente começou a nossa agência missionária há 10 anos atrás. Então, durante 7 anos, a gente cuidando de gente, investindo em igrejas, dando treinamentos, conferências na área missiológica. E aí, um dia, um empresário, isso é muito interessante, um empresário me chamou para tomar um café. E eu lembro que me levou numa padaria super top em Campinas. Eu fui feliz da vida, porque eu ia comer bastante de graça. E aí eu cheguei nesse lugar e ele falou assim, olha, Deus colocou no meu coração, no coração da minha esposa, de dar o nosso carro para você, pro projeto. E eu não tinha base ainda, era só agência missionária. Eu falei, que bem, ele falou, meu carro vale 200 mil reais. Eu falei, glória a Deus, eu posso ir embora dirigindo hoje? Aí, não fui, mas queria. Aí era um Audi super top, ele deu o carro para nós e falou, qual que é o seu maior sonho? Aí eu falei, meu maior sonho é treinar gente. É treinar pessoas, então eu receber jovens do Brasil inteiro, eu treino no local e mando eles de volta para a igreja deles para eles impactar o mundo. Falou, legal, então vamos comprar um espaço. Aí a gente começou a conhecer fazendas, acampamentos, chácaras, porque me deram o quê? Compra uma chácara gigante, um terreno, construo um acampamento que dá retorno financeiro para o projeto e ali eu construo uma base missionária. Tá bom, fomos atrás, chegou em Cosmópolis, a gente achou um lugar super top, 280 mil. Aí eu falei, ó, 280 mil e era 200 mil que eu tinha, não tinha como. E aí, o que a gente fez? Eu ofereci o carro, o cara não quis, passou um mês, ele não quis, passou 2 meses, ele me ligou, falou, olha, eu aceito 200 mil. Eu falei, amém. Comecei a dirigir para lá, liguei pro empresário, falei, vamos para lá, vamos fechar o negócio. E aí, no meio do caminho, Deus virou para mim e falou assim, mas você me perguntou se é lá? Aí eu falei, legal, né, Deus? Eu fico 2 meses negociando com o cara, e aí quando o cara fecha, o senhor fala que não é lá. Aí Deus falou assim, não, eu quero alguma coisa na cidade. Eu falei, amém, ligo pro empresário e falo, Carlinhos, seguinte, ó, Deus falou que é na cidade. Ele falou, melhor ainda. Aí eu falei, melhor? Ele falou, eu tenho um barracão na Suassuna, no Ouro Verde. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, o barracão vale 1,5 milhão de reais. E eu dou o barracão para vocês. Então assim, Deus, a princípio a gente se encantou com 200 mil, mas Deus queria dar 1,5 milhão. E aí a gente ganhou 1,5 milhão de reais, um imóvel, né, em setembro de 2016. E aí setembro de 2015, a 2016 a gente começou a reforma durante 1 ano, toda a construção. E ali a gente gastou 280 mil reais, só que a gente não tinha um tostão. E começou a aparecer, Deus começou a providenciar. E aí a gente organizou a base missionária, que é a base Transformar. Que a ideia era o quê? A gente fazer um projeto socioeducativo para a comunidade, onde a gente ia usar o projeto para pregar o evangelho de forma explícita, usando a parte intelectual. Então dando aula de música, balé, jiu-jitsu, apoio escolar, inglês e tal. E a gente começou. Foi interessante que eu não tinha ninguém. Tinha eu, minha esposa e uma outra jovem para dar aula. E eu não dou aula, mas era o que tinha. E aí Deus começou a mandar pessoas. Hoje eu tenho 6 missionários que moram lá em tempo integral. A gente sustenta cerca de 12 pessoas de forma integral. Então assim, o projeto foi crescendo assim numa proporção que a gente nunca imaginou. E eu cheguei a ter 700 alunos por semana. E aí a gente deu uma reestruturada para melhorar o ensino e hoje nós temos 500 alunos. Então a gente atinge 500 famílias de forma direcionada. Então esse é o nosso projeto hoje no Ouro Verde. Ouvindo suas palavras, arrepiou Amém, tudo aqui, glória como a Deus. Deus é bom, Amém. né? E em algum momento você pensou em desistir? Teve algum momento de medo, algum momento... Todo dia. Sério? Sim, porque a Bíblia é clara, né, em diversos textos, e Paulo fala muito sobre isso, sobre a nossa luta diária, né? Sim. Assim, a gente tem sonhos, né? A gente tem desejos financeiros de conquistar coisas, de ter uma vida melhor e tudo mais. E tudo isso, quando chega ministerialmente, você fala, opa, pera um pouquinho, mas e aí, como que eu vou conciliar essas duas coisas? Eu tive que abrir mão. Hoje eu ainda trabalho nas academias, mas uma vida muito mais tranquila de horário, mas eu tenho que me revezar, então eu não consigo me entregar totalmente. E aí eu fico pensando, nossa, mas se eu abrir mão 100%, como será a vida financeira, como será tal? Então todo dia a gente pensa em desistir. Mas todo dia eu vejo que assim, a dependência de Deus leva uma maturidade muito legal. Porque assim, você aprende a valorizar coisas e a desvalorizar coisas que você achava que era importante e não são mais. Igual, eu tenho uma única coisa que eu amo, e Deus sabe disso, eu amo viajar. E meu, Deus me chamou para viver missões. Então eu já fui para vários países através de missões. Então assim, Deus me deu esse privilégio de poder viver isso viajando. Então assim, são privilégios que o reino proporciona. A gente fala que tem coisas que só o missionário e o milionário vivem, né? Eu em 2014 tive o privilégio de ir num zoológico só de urso panda na China, que só milionário que vai, porque só tem na China. Sim. Então assim, são privilégios fazendo missões. Então assim, mas todo dia a gente tem luta, todo dia a gente pensa, todo dia a gente fala assim, opa, vale a pena? Aí você vê, vale a pena.
porque não é por mim, né? É por ele. Então, assim, vale a pena. Maravilha, que isso bênção, Gabriel. E que mais, assim, que te impactou nesse projeto todo? Além do 1,5 milhão, teve mais... Quando você viu que, assim, valeu a pena, qual foi o momento, assim, que te marcou mais nesse período? Ó, eu vou falar pra vocês, todo o nosso projeto, são 3 anos funcionando a base, né? Porque tem um projeto que acontece esporádico, que são as viagens missionárias, treinamentos e tal, mas a base funciona de forma diária, né? Todo dia, eu lembro de um amigo meu, ele é da igreja Kojik, que é Church of God in Christ, então, tipo, Igreja de Deus em Cristo, uma igreja muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Um dia ele virou para mim e falou assim: nunca trate a base como algo natural, sempre trate a base como algo sobrenatural, porque foi um presente de Deus, assim, fantástico. Todo dia a gente tem essa visão, eu tenho muito essa visão de olhar para aquilo e falar assim: meu, isso aqui não é normal, isso aqui tem um pontinho diferente. Só que essa pandemia me ensinou muita coisa na base, porque eu nunca acreditei muito no assistencialismo alimentício. Eu acreditava muito que quem fazia isso eram os espíritas e outras religiões, de levar alimento. Eu já levava o intelectual, o espiritual. Eu gosto muito da visão da missão integral, mas pensando no intelectual, mas não perdendo o espiritual. Mas aí nessa pandemia, um homem não cristão, de um poder aquisitivo altíssimo, bilionário, ele virou para mim e falou assim: o que você está fazendo pelos seus alunos agora na pandemia? Eu falei: caramba, meus alunos não estão morrendo de Covid, estão morrendo de fome, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim: para ajudar vocês, eu vou doar 200 cestas básicas para vocês começarem. Eu tenho 500 famílias, então assim, eu precisava de mais 300. Eu falei: amém, vamos começar. Sim. E por que eu falo que, quando você faz essa pergunta, por que isso foi sobrenatural? Porque a gente começou a chegar algumas pessoas que nunca chegariam se não fosse a pandemia. Vou dar um exemplo. A gente participou da live da Sandy Júnior, que foi uma live que movimentou milhões, e ela doou para nós recurso financeiro, e ela curtiu, compartilhou as coisas no nosso Instagram. Você imagina, estou falando da Sandy Júnior, assim, uma das maiores duplas que o Brasil já teve. Sim. Então assim, a gente começou a chegar em lugares que a gente nunca imaginou por causa da pandemia. E finalizando a pandemia, foram 47 toneladas de alimentos, 12 mil litros de leite, kits de higiene e outras coisas que a gente nunca trabalhou. Aí Deus mostrou para nós assim: através disso eu quero levar esperança. Quero mostrar que pode através dessas ações. Então assim, foi algo que realmente impactou minha vida, porque a base, trabalhar com pessoas, eu sempre trabalhei com pessoas, sempre amei gente, sempre trabalhei com morador de rua, então eu sempre gostei disso, mas a alimentação nunca tinha trabalhado. E de repente surge coisas que a gente não esperava. Pra você ter ideia, Milton, assim, algo que impactou, a gente foi numa comunidade entregar alimentos, e a mulher disse assim: eu queria leite. A gente falou: pô, leite eu não tenho. A gente ficou meio entristecido. No dia seguinte a gente recebe uma ligação, e a ligação, uma pessoa vira e fala assim: eu queria doar leite para vocês. Amém. Vai chegar amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, vocês recebem? Sim, recebemos. Chegou uma carreta com 12 mil litros de leite, 1.048 caixas de leite. Isso dá aproximadamente 48 mil reais, e a mulher só queria uma. E Deus mandou para todos os meus alunos durante 3 meses. A gente deu uma caixa de leite toda semana para todas as famílias nossas do projeto. Então assim, isso é muito mais sobrenatural do que outras coisas, sabe? Porque eu não trabalhava com isso e Deus mandou. Então assim, Deus usou pessoas que não eram cristãs. A maioria das pessoas que nos abençoam são pessoas não cristãs, mas olham para nós e falam assim: vocês fazem coisas que eu não consigo descrever. Usou aquela expressão que é muito comum no meio não cristão, né? Eu vejo uma energia em você, eu vejo luz em você. E aí a gente fala assim: cara, isso é Jesus. Isso é Jesus. Então assim, a gente tem o privilégio de pregar o evangelho sem pregar o evangelho. Então assim, isso é dádiva mesmo. É maravilhoso. É presente. Arrepiei aqui de novo. Amém. Mas Gabriel, antes da gente abordar mais alguns assuntos, né, pegando Sim. um pouquinho aí do gancho, a gente tem aqui a palavra do especialista. Então a gente vai ouvir agora uma mensagem de um especialista. Roda aí o VT. Oi, nós somos os Valentes Davi. Esse projeto ele tem por finalidade levar a palavra de Deus através de ações sociais para comunidades da cidade de Campinas. Realizamos atividades como artesanato para senhoras, atividades para crianças, jovens e adolescentes. Tudo embasado nos valores cristãos. Venha você também fazer parte do ID Jesus conosco. Muito obrigado pela participação. E voltando aqui, conte um pouco mais sobre o projeto, né? Como que funciona a base, qual é o objetivo, como funciona lá, tem pessoas hospedadas lá, como Sim. que é isso? A base ela funciona de terça a sábado, então a gente funciona de manhã e à tarde.
São atividades socioeducativas, né, igual eu disse, inglês, apoio escolar, jiu-jitsu, balé, futsal, nutricionista, música em vários instrumentos. E aí a gente tem os missionários que moram lá, que moram no andar de cima, a gente construiu um apartamento, eles moram no andar de cima, e tem os voluntários que vão lá dar uma vez por semana aula de desenho artístico, de canto. Então assim, eu tenho bastante gente que é envolvida com isso, né? Por exemplo, para ser voluntário, não precisa necessariamente ser cristão. Todos os meus professores titulares são cristãos, mas o auxiliar não precisa, porque a gente enxerga que o auxiliar ele já é um campo missionário. Então, todos os meus alunos é o nosso campo missionário. Então, quando o aluno entra na base, lá no fundo, bem grande, tem escrito na parede que não tem como você não ver, transformados com base no amor de Deus. Então, todo mundo que chega sabe que é um projeto cristão. A aula de música, a gente teve o Transformarte final do ano, que foi a apresentação Transformação através da arte. Então, todas as modalidades apresentaram no Colégio Newton, o maior colégio público da região ali. E aí, na apresentação, o cantou uma música cristã. Então, assim, as nossas aulas são ministradas com músicas cristãs. Apoio escolar tem história de Jonas. Então, tudo tem base bíblica e no final de cada aula tem devocional, tem oração, tem pedido de oração. Então, realmente é um projeto cristão. Porque se eu fosse um projeto só assistencial, os espíritas fazem muito melhor do que nós. E assim, eu tiro o chapéu para eles são especialistas nisso. Mas na área espiritual, a gente acredita que nós temos a verdade do cristianismo. Então, a gente precisa implantar isso. Então a gente usa a base como ferramenta, como estratégia, como ponte para alcançar o objetivo final, que é a evangelização. Então é dessa forma que funciona a base. E falando de base, chega uma pergunta aqui no chat muito pertinente. Então nós damos início a mais um episódio do Tom Responde, onde o nosso apresentador Milton Júnior responde perguntas online aqui do nosso chat. E a primeira pergunta é de Ricardo Maciel. Aqui a minha assessoria separou as perguntas. A primeira pergunta, Ricardo Maciel, primeiro ele faz um comentário: esse programa é muito bom, tem alegrado muito as minhas terças-feiras. Muito obrigado, Ricardo, mas o Diguinho é muito ruim, poderiam trocar ele pelo pastor Gabriel? Quem que separou essa pergunta aqui? Gostei dessa observação. Com certeza está contratado, Gabriel. Eu sou bivocacionário, então eu aceito. Ô, bênção, glória a Deus. Marcelinho, pode sair daí. No próximo episódio não teremos mais o nosso Diguinho. Teremos aqui o Gabriel. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, amém, né, Gabriel? Amém. Vai ter umas sacadas melhores do que a do Marcelinho, pode ter certeza. Muito bem, parou? Carta de demissão, viu, Marcelinho? Obrigado, vocês estão atrasando o salário mesmo, está tendo até greve. E a segunda pergunta é dela, a nossa telespectadora mais assídua neste programa. A pergunta de Priscila Pereira, que diz o seguinte: quero uma missão missionária com você, Milton. Você aceita ser a base da minha vida? Priscila, já tem outra no esquema, Priscila. Você não é a base para a minha vida. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Não é mesmo, pastor? Inclusive, a tua base pode ser na base Transformar. Ô, quem sabe a missionária de Deus está lá para você falar: vou casar com você, Deus falou. Quem sabe? Já pensou? Eu ouço aquela voz nítida e clara. É ela, irmão. É amém. Isso mesmo? Eu espero Deus falar para ela também. Mas vamos orar por isso, né? Amém. Vamos e orar. Acaba de sair uma pessoa da live, eu acho que foi a Priscila. Abraço, Priscila. Mas para outra pessoa entrar, né? Meu coração. Voltemos para a programação normal. Marcelinho, para com isso, Marcelinho. Eu sou surpreendido com essas perguntas também, viu, Gabriel? Amém. Mas é assim que é bom, né? O pessoal só acaba comigo. Só apresento o programa, né? O restante tem nada a ver com isso. Tudo no improviso aqui. Pegou até de surpresa. Gabriel, então me fala, né, um pouquinho na questão da base. Como que foi essa pandemia? Vocês cancelaram as aulas? Vocês se viraram virtualmente? Como é que foi essa questão do evangelismo para vocês também? A gente teve em primeiro momento a gente ficou revoltado de ter que parar, porque a gente estava levando fevereiro, março, no nível de excelência muito bom, aí de repente entrou a pandemia, 28 de março fechamos tudo. Mandei os missionários embora para as famílias deles. Na verdade, eu levei os missionários para a casa deles, Jacareí, outra cidade, a gente levou eles até lá. E
a gente falou para os alunos, olha, infelizmente agora a gente vai ter que dar essa pausa, não tem como voltar. Só que a gente continuou se relacionando, a gente tem grupos no WhatsApp com os nossos alunos, a gente continuou nos relacionando com os alunos. Só que logo em seguida, um mês de pandemia no máximo, entrou essa estratégia dos alimentos, né? Então, de 5 meses parado, a gente ficou, na verdade, um mês só parado, e agora 2 semanas que eu dei férias para os missionários. Foram 3 meses intensos que os missionários não foram para as famílias, trabalhando arduamente. Nesse processo todo que eu disse dos alimentos, o SESC entrou em contato com a gente, junto com o Mesa Brasil, que é a maior organização de alimentos do Brasil, de uma instituição, que é o Mesa Brasil, e eles começaram a entregar cerca de 1 tonelada de hortifruti toda segunda-feira para nós, para a gente distribuir para os nossos alunos. Aí começaram a aparecer outras coisas pelo SESC. Começou a aparecer, por exemplo, doação de Coca-Cola, de pão de queijo da Casa do Pão de Queijo, de doce de leite, milhares de outras coisas para a gente dar para os nossos alunos. Então a gente ficou assim, 4 meses intensos mesmo. Então assim, o nosso relacionamento com os nossos alunos melhorou assim 100%. Porque a gente tinha aquele relacionamento de aula, né? Chegava lá, tinha aula, depois o aluno ia embora, você não se relacionava mais depois daquela 1 hora. Agora não, a gente começou a participar da vida dos alunos. E entramos num outro processo. Nessas 2 últimas semanas, Deus nos deu a visão de mudar até a estratégia. Agora as doações esporádicas, que acontecem toda segunda-feira, a gente fez uma listagem, nós levamos os alimentos na casa dos alunos. Então agora a gente está entrando nas casas para tomar café e tudo, e levando os alimentos, se relacionando e falando do evangelho de forma mais intensa. Então assim, Deus deu uma visão e só tem melhorado a cada dia que passa. Isso está sendo fantástico. As estratégias que Deus tem usado. Legal. E além da base, que outros planos que Deus colocou no coração de vocês nesse meio tempo, desde que fundou a base? Sim. Deus nos deu um projeto que mostra a excelência da nossa atuação, que foi o Colégio Newton Pimenta Neves, que você conhece ali a região. Sim. É um colégio de 1.800 alunos, o maior colégio público da região. O diretor entrou em contato conosco e ele perguntou qual a nossa disponibilidade na época de cobrir os professores que faltavam do estado. Não faltavam muitos professores, era uma média de 11 professores por dia que faltavam. E aí eles nos deram a liberdade de dar as aulas dos professores. E aí eu perguntei, eu posso falar o quê? Ele falou, o que vocês quiserem. Se quiser pregar o evangelho, pode fazer o que vocês quiserem dentro do colégio laico. Eu falei, amém. E aí a gente começou esse relacionamento. Então, desde desde janeiro de 2019, a gente entra no colégio, assim, com toda a liberdade do mundo, entra nas salas, prega o evangelho, e assim, Deus tem feito maravilhas de adolescentes e jovens que se cortavam, que se mutilavam, pararam com isso, alunos que naquele dia iam se suicidar, e aí de repente a gente cantou uma música na sala de aula, ele se reconciliou com Deus. Então foram coisas acontecendo assim fantásticas que Deus foi dando para nós, confiando nas nossas mãos através da base Transformar, né? E agora, vocês vão saber de primeira mão, Deus nos deu uma visão há 2 semanas atrás de implantar uma brinquedoteca, que a brinquedoteca nada mais nada menos do que ensinar através da ludicidade o evangelho de Jesus. Então a gente está implantando uma brinquedoteca numa das favelas não pacificadas no Rio de Janeiro, aonde é liderada pelo TCP, que é o Terceiro Comando Puro, que é o comando que bate de frente, o Comando Vermelho, e vamos implantar uma brinquedoteca lá. Minha equipe voltou hoje de lá, semana que vem eu estou indo para lá com os pedreiros, para construir uma brinquedoteca dentro dessa comunidade onde é controlada pelo tráfico. Então é mais uma visão que Deus nos deu de expandir a unidade 2 da base, transformar numa comunidade no Rio de Janeiro. Põe exclusivo na tela aí, Lucas. É exclusivo. Põe exclusivo aí. Que bênção, Lucas. Gabriel. Que bom. Eu vi aqui que você tem a pulseirinha, né? Do livro Sem Palavras. Do livro Sem Palavras. Sim, sim. Que bênção. Isso você utiliza para evangelizar. É uma das ferramentas que a gente tem na verdade, na agência missionária, 10 anos já. Eu aprendi com os americanos. Então toda viagem missionária, a gente leva as pulseirias, a gente tem a missioneca, deveria ter trazido, não sei se vocês conhecem, a missioneca é uma boneca de pano, que o vestido dela é o livro Sem Palavras, a gente que confecciona, a gente tem uma equipe de senhoras que faz essa boneca, e a gente entrega. A minha esposa, no dia da IBF, ela se veste de missioneca, de boneca, para contar a história. Então a gente tem todo um aparato com o livro Sem Palavras. A gente tem um livro muito grande do livro Sem Palavras, a gente tem ioiô com a história do livro Sem Palavras, que a gente dá para os meninos e para as meninas a boneca. Então assim, a gente tem toda uma forma de evangelização através do livro Sem Palavras, que é uma forma lúdica de contar a história de Jesus, a história da humanidade, muito clara e simples, e que as pessoas guardam por causa das cores, né? Eu vou ter que interromper aqui um minutinho. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do secretário de saúde dizendo que ele vai mandar fechar os estúdios se você não oferecer álcool em gel para o convidado.
Gabriel, o pessoal pega no meu pé por causa desse álcool gel. A gente já passou o álcool gel antes do programa, Marcelinho, mas... Eu tenho pensado um pouco sobre o álcool em gel, é uma grande preocupação, e é uma preocupação bíblica, né? Porque Deus disse que nunca mais acabaria com a humanidade através da água, né? E Deus mandou todo mundo passar álcool em gel, tô com medo dele jogar um fósforo. Porque não vai acabar mais com água, né? Mas todo mundo com álcool em gel, só jogar um fósforo a gente já... Ali, né? Acabou, né? Eu espero que não caia fogo do céu. Amém, Sodoma. Não, pelo menos até o casamento, né, Marcelinho? Quando que é seu casamento? Meu casamento, ele vai acontecer... Amor, coloca aí no chat, eu esqueci a data. Brincadeira. Ele deve acontecer, se a pandemia Permitir. colaborar, em janeiro, final de janeiro. Em nome de Jesus. Imagina Jesus volta antes. Volta em dezembro, né? Amém, né? Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas voltando aqui, Gabriel. Amém. E como se deu essa oportunidade de vocês entrarem, né, Na comunidade. Na comunidade do Rio de Janeiro? Eu trabalho no Hagai como voluntário na área O que é o Hagai? Hagai é o maior instituto de liderança mundial cristão e lá você tem diversos cursos. E aí eu sou formado em liderança avançada pelo Hagai, e depois que você faz o curso de liderança avançada, você pode ser professor, você pode ser voluntário, e eu atuo como consultor na área de voluntariado, de gestão de projetos, na área de projetos. E aí um dia eu dando uma aula de gestão de projetos, são 30 alunos, e são divididos em grupos, eu estava num dos grupos, e aí eu falei dos projetos. E aí uma jovem de uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, Igreja Batista Betânia, do pastor Neil Barreto, muito conhecido, uma igreja de 5.000 membros, ela ficou encantada com a base Transformar, mas por uma razão. Quando você faz o Hagai, você escreve um projeto de evangelização. E quando eu estava fazendo o curso, eu estava construindo a base. E aí eu falei da base. Depois de 2 anos, o Hagai entrou em contato comigo para saber se o projeto tinha dado certo, porque era 40 anos de Hagai Brasil. E aí eu falei da base, eles ficaram encantados, que foi um dos únicos projetos que vingou de forma intensa e volumosa. E eles foram filmar a base Transformar para sair nos 40 anos do Hagai. E aí o que aconteceu? Deus é muito estratégico. Toda vez que eu entrava para dar aula no Hagai na área de projetos, no intervalo anterior passava um vídeo da base. Então quando eu entrava, os 30 alunos já sabiam quem eu era, porque eles assistiram o vídeo da base. Então eles ficavam encantados, porque o vídeo foi de alta produção, por causa do Hagai e tal. E aí, uma das jovens que eu estava fazendo a consultoria, ela falou assim, cara, eu preciso falar de você para o meu pastor de jovens, de adolescentes. Eu falei, amém. E aí, a gente recebe muito, crente é muito político, né? Fala 100 coisas e cumpre 2, né? Ou menos 3. E assim, crente tem esse problema, né? A gente tem essa dificuldade mesmo. A maior mentira que crente conta é aquela que o cara fala assim, olha, você não pode orar por mim? Não, posso. Esqueceu de orar 5 minutos depois. Isso é verdade. E aí eu criei uma estratégia, quando o cara pede pra eu orar, eu paro onde eu tô, já oro pra não esquecer. Nem que for aquela, Deus, você sabe, em nome de Jesus, amém. Mas Deus sabe. Eu já ouvi essa estratégia também. Igual na hora da comida, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Então assim, bem tranquilo. E aí o pastor entrou em contato comigo, falou, olha, vai ter um evento aqui, que chama Toca da Justiça, que a juventude chama Toca, seria Toca da Justiça, eu queria que você viesse falar. Vão ter outros convidados. E aí, quando eu comecei a ver a listagem dos convidados, eu fiquei meio chocado, porque eram pessoas extremamente conhecidas no Brasil. A autoridade na área de designer, de network, uma menina que falava sobre cabelos, sobre maquiagem e tudo mais, que tinha mais de 1 milhão de seguidores. Daniel Lança, um grande amigo meu, que fala sobre compliance, sobre corrupção, que ele é o líder da energia de Minas Gerais. Então assim, só cara fera, e tinha eu. Aí eu falei, quem sou eu na fila do pão, né? E aí eles mandaram passagem aérea, tudo, o kit completo, colocaram no hotel top. Cheguei lá para ministrar, o pessoal, assim, pirou. E aí o pastor de lá, o pastor Giovanni, grande amigo meu, ele ficou apaixonado, a gente criou um laço afetivo de amizade mesmo. E aí a gente começou a se relacionar de forma intensa, toda semana conversando. Aí eu falei para ele, cara, eu queria ir trocar uma ideia. Ele falou, vem falar. Eu ia falar numa igreja, de um dos professores do Hagai também, um parceiro meu, o pastor que pregou na inauguração da base, o pastor Cristiano P7, de uma outra comunidade referencial de vida, Batista Referencial de Vida. Eu fui lá pregar na igreja dele. E eu fui pregar na igreja dele, e aí tinha um intervalinho, eu falei assim, eu vou nessa outra igreja conversar com o Giovanni, esse amigo meu. Ele falou, olha, vamos numa comunidade.
Eu falei, então vamos. E aí eu conheci a comunidade, conheci o pastor de lá. O pastor de lá fazia engenharia se eu não me engano, na UFRJ, na Federal do Rio. Ele largou mão para assumir essa igreja Batista da Galileia, na comunidade, eu vou soltar o nome aqui, na comunidade da Coreia, não tem problema. E aí eu fui lá conhecê-lo. Um jovem de 25 anos abriu mão de tudo, solteiro, estava noivo, só que a noiva dele não tinha visão. E aí ele foi atuar na comunidade, uma igreja que a idade média era 60 anos, então não tinha jovens, onde o tráfico comandava a comunidade, e ele foi assumir lá. Quando eu o conheci, eu falei, ele abriu mão de tudo. Pô, interessante, eu preciso conhecer mais esse cara. E aí eu comecei a conhecer. E há 2 semanas atrás a gente foi para lá, para o Rio, eu tinha algumas reuniões, e aí a gente foi lá na comunidade. Aí minha esposa estava comigo, uma outra líder nossa, apaixonaram pela comunidade. Falou, por que a gente não faz um projeto aqui? E aí o pastor contou para mim que ele tem 60, 70 membros, 30 são crianças. Eu falei, vamos fazer alguma coisa na comunidade. Então em 2 semanas a gente topou a ideia de Deus, a visão de Deus, fomos para lá, a minha equipe foi para lá terça-feira, chegou hoje, e eu vou para lá semana que vem para construir. Então assim, é a questão vapt-vupt, porque tem uma frase que para mim marca muito a minha vida, e marcou muito a minha vida, e eu acredito que vocês vão se identificar com isso. Quem tem fome tem pressa. Então eu aprendi que tem projetos que Deus está com pressa, então a gente só tem que se disponibilizar. Eu lembro quando a gente começou a base, meu pai virou para mim e falou assim, Deus está com pressa de salvar aquelas pessoas, mas Deus, na infinita misericórdia dele, ele usa pessoas para pregar o evangelho, então ele está com pressa do negócio funcionar. Então assim, eu vejo a mesma coisa na Coreia, Deus está com pressa da base expandir com a visão que ele deu para nós. Então foi assim que a gente entrou na comunidade, e é assim que vai funcionar o projeto, se Deus quiser. Amém. E não houve medo? Qual foi o maior desafio de entrar nessa comunidade? Você levou de boa ou... Eu atuei já em outras comunidades. Eu atuei muitos anos em Paraisópolis, que é a favela mais perigosa de São Paulo, embora não chega nem perto do Rio de Janeiro. Paraisópolis, olha lá, você via pistola, .40, Glock. Agora em comunidade igual ao Rio de Janeiro, você vê cara com .50 que derruba helicóptero do BOP. Então assim, é uma outra realidade, muda bastante. Só que eu já trabalhei na Maré também, no Complexo da Maré. Na época eu trabalhei com o Menor P, que era o maior traficante procurado do Brasil. Inclusive depois que a gente voltou de lá, 2 semanas depois ele foi preso numa cobertura em Jacarepaguá. E eu conversei assim pessoalmente com o Menor P, a gente estava numa comunidade, num projeto lá. Então assim, eu sempre entendi que quando Deus me leva a algum lugar, Ele chegou primeiro. Então assim, Ele já está cuidando de tudo. Então eu não tenho que me preocupar. A gente se sente muito mais seguro na comunidade do que na nossa casa. Eu já fui assaltado na comunidade e não fui assaltado. E interessante que agora a gente organizando as coisas da brinquedoteca, a gente vai colocar televisão de 50, 4K, videogame, Playstation, a gente faz algo de alto padrão. E aí eu perguntei pro pastor assim, pastor, não tem problema? Ele falou, Gabriel, roubo na favela é pena de morte. Então assim, você pode deixar a igreja aberta que não roubam nada. Então é tranquilo. Então assim, a gente não tem medo. Eu tenho medo de não fazer o que Deus quer. Assim, o verdadeiro temor que Jonas não teve. Então assim, o meu medo é esse. Assim, tem medo? Não, medo eu não tenho, eu sei pra onde eu vou, né? Se acontecer alguma coisa ruim, é de quem fica. Agora, medo de não fazer o que Deus quer. Então isso eu tenho medo, porque quando a gente foi pra lá, na Coreia, eu chegava para trocar ideia com o pessoal do tráfico, e eles falavam, não, ora por mim, pastor, minha mãe é evangélica, eu tirava o boné, o fuzil aqui, a R15, que é 47 na mão, e eu orava por ele. Ele tinha mais medo de mim do que eu medo dele, porque ele sabe quem é a mãe dele, ele sabe o poder que Deus tem. Então assim, é muito maior do que um fuzil, né? Então essa é a realidade. Então, medo a gente não tem. A gente tem cuidado, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser astuto como uma serpente. Cuidado a gente tem. Mas igual, já vou dar outro spoiler, semana que vem eu tô indo pra lá, eu vou dormir na comunidade. Eu abri mão de dormir em hotel, porque eu vou dormir com a minha equipe, um jovem e 2 pedreiros, a gente vai dormir dentro da favela, dentro da igreja. E eu combinei que as irmãs que vão fazer o almoço, e a gente vai comer lanche na comunidade à noite. Ah, mas não tem perigo de ter uma incursão da polícia? Tem, mas se tiver uma incursão da polícia, Deus está cuidando e a gente fica dentro da igreja. Então assim, o nosso medo não é esse, nosso medo é levar aquelas crianças para Jesus ao invés de levar para o tráfico, né? Então isso que é a realidade. Tapa na cara, Gabriel, que você está me dando. Amém. E acho que do pessoal que está em casa também, né? Amém. Glória a Deus. E Gabriel, você como jovem, quais foram os maiores desafios que você teve nesse sentido? As pessoas acreditarem em mim. Porque eu comecei o projeto com 18 anos, né? E eu comecei o projeto, 12 de outubro, eu me converti 1º de maio. 6 meses de conversão, Deus me chamou para o ministério, me deu a visão e me deu o projeto. Então assim, meu pai virava para mim e falava assim, cara, não acredito nisso não. Semana retrasada você estava querendo sair com as menininhas e agora você está falando que quer ir fazer viagem missionária? Então assim, demorou 2 anos, meus pais cristãos, assim,
genuínos, cristãos, autênticos, acreditarem em mim. Então, assim, mas a maior dificuldade era as pessoas acreditarem. Pô, você é jovem. Pô, o cara vai convidar para pregar, não é nem pastor. Aí depois vem o título pastoral. Ah, mas é jovem mesmo assim, né? E aí? Então, assim, mas aí Deus foi começando a nos dar privilégios de chegar em lugares que a gente nunca sonhava, almejava chegar. E assim, aí a gente entendia que era propósito de Deus e uma forma de constranger em amor essas pessoas que não acreditavam. Porque muitas dessas pessoas que afirmavam, desconfiavam e tinham dúvida, talvez elas olham hoje na vida delas e falam, meu, mas o que eu construí até hoje? Hoje, se Deus me levar, eu olho para trás e falo, cara, quantas vidas a gente mudou em nome de Deus? Então assim, pô, deixei um projeto pronto, construído. Eu falo para minha esposa, se Deus me levar hoje, ou Deus falar para mim assim, olha, JCM já deu, a base já deu, passa para outro. Cara, mas deixei um legado, o nome está escrito. Então assim, eu acho que o grande problema é esse. Mas as pessoas com isso, elas se desanimam, elas têm medo. Eu sabia desde o começo para quem que eu estava fazendo. Então assim, quando as pessoas falavam, eu não acredito, eu falava, meu, mas você não tem que acreditar, quem tem que acreditar é Deus. Então assim, mas isso pega, porque nós somos seres humanos, né? Sim, então assim, tive muito problema de ingratidão, era uma coisa que eu demorei para aprender, que as pessoas são ingratas. Então assim, a gente carregava as pessoas nas costas, eram as primeiras, a gente estava carregando elas nas costas e elas estavam enfiando a faca nas costas, nas nossas costas. Então assim, eu tive que aprender com isso, mas a questão de as pessoas não valorizarem foi algo que demorou mesmo, mas hoje eu não tenho mais esse problema, porque hoje o projeto é consolidado, eu tenho 28 anos, então isso já não é mais problema, mas foi tenso um tempo. E para os jovens que estão em casa assistindo, o que você daria de conselho para aqueles que têm algum chamado? Seguinte, gostaria de pensar com vocês rapidinho sobre vocação, né? Vocação é uma habilidade que você tem direcionada a algo. Então, por exemplo, o Milton tem habilidade para jogar bola. Pela risada, ele não conhece mesmo. Pela risada, eu já percebi que não tem. Mas o Milton tem habilidade, talvez, com números na parte administrativa. E talvez outra pessoa não tenha. Então, assim, vocação é isso, você tem habilidade para algo. Mas existe uma coisa que a gente confunde entre vocação e chamado. O chamado é algo que Deus nos convocou a realizar a partir do momento que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. A gente tem ali Marcos 16:15, ide e pregar o evangelho a toda criatura, e nós temos a grande comissão em Mateus 28:16-20, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, assim, a questão da responsabilidade de obediência vai muito mais além do que você achar que você pode ou não fazer. O meu conselho para vocês não é nenhuma dica nem nada, é meu conselho para vocês. Não deixe de fazer aquilo que vocês podem fazer hoje. Assim, Deus chamou vocês para mudar a sua geração. Eu tenho 28 anos e tenho feito o possível para tentar mudar a minha geração e a geração que está vindo. O que vocês têm feito? Porque a estratégia de Deus já deu. Porque a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, a partir do dia ali do Pentecostes, Atos 2, a gente já tem o maior estratégico do mundo em nós, que é o Espírito Santo. Então, e a palavra de Deus nos afirma que Ele fala através de nós. Então é Ele que fala. O grande problema é que a gente não quer ser usado por Ele. E o Espírito Santo, Ele nos dá total liberdade de aceitar ou não ser usado por Ele, né? Mas é muito interessante quando a gente olha sobre a criação da humanidade, a gente vê ali o relacionamento já em Gênesis, façamos o homem, já tinha um relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e é interessante quando Ele faz toda a criação, Ele fala que Ele criou as aves, era bom, Ele criou o mar, era bom, Ele criou as coisas, era bom, mas quando Ele criou o homem, Ele fala, e era muito bom. Ele usa isso, era muito bom. E Ele só deu o privilégio para nós pregar o Evangelho. Ele deu o privilégio da natureza manifestar a glória, Ele deu o privilégio os anjos adorarem, mas o privilégio de pregar o Evangelho só deu para nós, a melhor parte da criação. Então, quando a gente não prega o Evangelho, quando a gente não explana as verdades bíblicas para as pessoas, a gente só está sinalizando que a gente é ingrato com a melhor parte da criação que somos nós. Então, o meu conselho a vocês é, não fique de fora daquilo que Deus quer fazer no mundo através da sua vida e através da minha vida. Eu poderia ser um jovem comum, empresário talvez, trabalhando em academias, sendo mais um. Mas Deus não me chamou para ser mais um. Então assim, pensa nisso. É um ótimo conselho. É um ótimo conselho, né? Fica aí para todos nós, mas um conselho mais direcionado assim, para aquele jovem que está um pouco desesperado, que o tempo já está avançando e ele não encontrou ainda a costela dele, um conselho assim mais prático assim, para esse jovem que talvez esteja aí, eu não estou pensando em ninguém assim específico, mas
esse jovem que está aí no vale do Os encalhamento? ossos secos. Toda panela tem sua tampa, né? Pode ser que ela seja torta, um pouquinho maior, mas dá um encaixe. Mas eu acho que um conselho que você pode usar, vou falar pra você mais uma cantada gospel. Pra mim. É pra mim, Marcelinho. Era Não, específico. na verdade, Eu imaginei pra quem É que, fosse. como não tem mais ninguém aqui, você é a pessoa que eu vou direcionar, né? Entendi, obrigado. Você pode chegar numa jovem e falar pra ela assim, olha, você acredita no amor de Deus? O amor de Deus? Ela vai falar, claro que eu acredito no amor de Deus. Aí você vira pra ela e fala, então fica comigo, pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que você pode encontrar a costela que tá faltando. Às vezes ela tá vindo a jegue, a camelo, mas um dia ela chega. Um dia chega. Eu acredito nisso. Abraão, Mas 90 eu tô- anos, 100 anos. Então, a sua Sara vai chegar. Amém. Amém? Tá chegando lá, né, Milton? Oi? Tá chegando lá no Só que com essa pandemia eu acho que ela tá atrasada. Eu acho que deu, diminuiu Será um que você pouquinho pegou a Covid? Eu peguei o Covid. Mas nem Cê- Covid eu tô cê- pegando, Então isso que eu ia te Gabriel. falar, nem Covid você pega, né? Mas amém por isso, né? Nem Covid tá me Amém. querendo, Gabriel. Mas voltando aqui, Mas Deus Gabriel. vai usar minha vida para te indicar algumas missionárias, amém? Amém, amém. Eu creio, Gabriel. Amém. Estamos caminhando aí para o terceiro bloco, Gabriel, mas nós temos aqui um quadro, que é um quadro infantil, onde as crianças falam um pouco do tema. Então, roda o VT aí para o Papo Kids. A base Transformar para mim é como uma segunda casa. Me ajudou a sair da rua, melhorou meu comportamento e ela me ajuda em várias coisas, como reforço escolar, no meu maior sonho de ser professor de geografia. E assim é o que a base já vem me ajudando em muitas coisas. E é isso que eu sou muito grato pela tia Carol, tio Thomas, pastor Gabriel, a Carolzinha, o tio David e assim mais. Legal, eu gosto porque eu faço balé, das minhas amigas, das doações, e eu acho um lugar muito legal e divertido. A base transformar pra mim é alegria, amor, aprendizado. Eu adoro a base transformar, eu amo ela porque ela é muito boa pro meu futuro e porque eu faço balé lá e eu também gosto muito da minha professora Carol. Tchau. A base representa mais uma família pra mim. Um beijo, tchau. Base, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô com muita saudade de vocês. A base transformou minha vida de estudos, também com bastante carinho e amor e também focou eu na lição e também eu tô quase conseguindo ler. Um beijo! A base para mim é um lugar muito importante porque eu sempre tive um sonho de estudar inglês e a base realizou esse meu sonho. A base representa para mim um amor, porque aqui a gente dança balé e a gente faz muitas felicidades para os alunos. Então ela me representa um amor. Um beijo, tia Carol. A base Transformar é muito importante para mim. Eu comecei na escolinha de futebol, que é um esporte muito bom, que faz bem para a saúde. E depois fiz aula de luta, que eu aprendi muitas coisas e adorei. E agora eu tô no inglês, uma professora muito boa e muito legal e que faz a gente aprender muito. E eu gosto muito desse grupo, quero ficar nesse grupo muito, que eu adorei ele e eu pretendo ficar na base por muitos anos. A base pra mim é amor, é alegria, é tudo de bom. Lá a gente faz amigos, a gente brinca, a gente faz um monte de coisa. Lá é só alegria pura. A base é que nem uma casa pra gente, as pessoas que moram lá dentro. É que nem uma família, a gente brinca legal, a gente é muito bem-vindo e a gente
Alegria, a gente pode ficar até acabar a aula. A base é muito pra mim, que eu fiz muitas amigas e ela é muito linda. Que eu amo e é linda. Meu nome é Gabriel. Para mim, a base transformar é algo essencial e fundamental para o meu futuro. Crianças, muito obrigado pela participação de vocês. Gabriel, fala um pouco mais sobre a base pra gente. É ligado a alguma igreja? Como é que é? A Base Transformar é um projeto interdenominacional independente que eu fundei. Então, por exemplo, lá na base eu tenho professores de outras denominações e eu entendo que Jesus não veio pregar placa, né? Não, Ele veio pregar reino, Sim. Então isso é diferente. Mas nós somos uma instituição para eclesiais, então somos uma instituição à parte da igreja local. Mas nós só existimos porque existe a missão de Deus que veio para a igreja, né? Então a gente só funciona porque existe uma igreja. Então, assim, eu acredito muito, sou apaixonado por igreja local e a base não funcionaria se não tivesse igrejas por trás, orando, investindo e enviando os seus missionários. Porque todos os meus missionários voluntários são de alguma igreja local, né? Nós não somos igreja. Então, assim, nós somos vinculados diretamente a igrejas, mas nenhuma denominação tem o controle diretivo da base. Entendi. Você é o administrador geral da base. Eu sou o diretor e fundador da base, é. Poxa, que legal. E a gente tem algum vídeo que a gente possa passar da base para o pessoal poder acompanhar um pouquinho do que é o projeto? Claro, eu vou compartilhar um vídeo que mostra bem claramente o que é a base para vocês. Que legal. Roda o VT aí, Lucas. Meu nome é Gabriel Espíndola e essa é a minha história. Em outubro de 2016, eu fiz o curso de liderança avançada do Hagai, e este curso mudou a minha vida, porque ali me mostrou como que eu poderia fazer com que um projeto acontecesse de verdade. Eu tinha sonhos, mas nunca esse sonho saía do papel, porque nem no papel ele estava. Então ali naquelas aulas ministradas eu aprendi muito e fui estimulado a não apenas sonhar, mas fazer acontecer. Então o Hagai fez com que a Base Transformar se tornasse realidade. Base Transformar é um projeto que Deus nos deu com a visão de mudar as pessoas baseada no amor dele. E hoje, depois de 2 anos, atendemos mais de 700 pessoas em Campinas. Meu nome é Jéssica, eu sou missionária aqui da Base Transformar. A gente atende crianças a partir dos 6 anos de idade. E hoje nós temos crianças com 10 anos de idade que ainda não sabem ler e escrever. Então a gente resgata o conteúdo lá do início da alfabetização para ela estar aprendendo todo o conteúdo. E aqui a gente tem aula de apoio escolar, balé, jiu-jitsu, música, futsal, artesanato, nutricionista, inglês. E tudo isso a gente usa para se relacionar com os alunos. Porque o foco principal é a evangelização, mas através de atividades socioeducativas. Você já parou para pensar o que pode mudar o Brasil? Eu já. A Base Transformar tem mudado a região do Ouro Verde. E para os próximos anos a gente quer abrir uma Base Transformar em cada estado do Brasil, visualizando a transformação das pessoas através do amor de Deus. Acredite nisso também. Trabalho incrível! E se você ficou curioso e quer saber mais, aqui estão os contatos que você pode entrar e ver mais ainda sobre este trabalho incrível conduzido pelo pastor Gabriel. Que bênção, Gabriel. Agradecemos aí, né? Eu queria saber um pouco mais também a questão da igreja. Como você vê a participação da igreja na comunidade? Ela tem sido omissa nesse sentido? Eu acho que essa seria mais uma pergunta de a gente ficar horas e horas conversando, porque a pandemia só mostrou o que a igreja tem sido nesses últimos anos, né? Em 64, se eu não me engano, 67 depois de Cristo, o imperador Nero, ele colocou o fogo proposital em Roma, e os bairros que não pegaram fogo, que não foram mais devastadores, foram os bairros dos cristãos. Então ele acusou os cristãos. E através disso que foi aquela perseguição sanguinária contra os cristãos, onde levou Paulo, Pedro, Tiago à morte. Então Nero fez essa perseguição. Mas foi quando o evangelho mais avançou, quando teve essa perseguição. Aí 300, se eu não me engano, depois de Cristo, Constantino colocou a religião cristã como a religião do império. Ali foi quando a igreja menos cresceu.
Ou seja, quando as coisas estão sossegadas, a igreja não cresce. Quando tem dificuldade, perseguição, a igreja cresce. A igreja estava há muitos anos estabilizada. Então a pandemia, eu acredito piamente, claro que não foi Deus que mandou a pandemia, mas a vontade permissiva de Deus, Ele permitiu que a pandemia viesse para fazer com que a igreja acordasse. E as pessoas passando fome, igreja preocupada em fazer live. Pessoas morrendo, igreja preocupada em dar um devocional na internet. A igreja precisa sair de 4 paredes, porque a gente vai no mercado, a gente vai no banco, a gente vai no hospital, mas a gente não vai para a igreja. E a gente esqueceu, na verdade, que a palavra eclésia, no grego, de igreja, de Atos 2, ali de 42 a 47, significa voltados para fora. Então a igreja nunca foi para dentro. A igreja, ela sempre foi para fora. E na verdade nós, isso aqui não é igreja, né? Prédio não é igreja. Igreja somos nós. Igreja é a comunhão. A igreja é a comunhão dos santos. Então nós precisamos bater no peito e falar, eu sou igreja. E eu preciso ser igreja lá fora. Então a pandemia só refletiu que a igreja tem sido há muitos anos. Por que igrejas de linha neopentecostais de prosperidade, que eu não posso nem chamar aquilo lá de igreja, mas talvez de clube ou de banco ou qualquer outro nome, por que elas crescem de forma absurda? Porque é um fluxo muito grande ali que elas vão para conquistar só alguma coisa. E por que as nossas igrejas não crescem? Porque quando a verdade do evangelho sai de 4 paredes, aí ela cresce, mas dentro ela não cresce, porque como você vai pregar o evangelho sempre dentro de 4 paredes, onde todo mundo ali já é crente? Você tem que buscar as pessoas. Então a igreja é voltada para fora, não para dentro. Então assim, a gente tem que lembrar que esse é o papel da igreja. E a pandemia fez com que a igreja acordasse e se reinventasse, seja através das mídias sociais, ou a partir de agora entender o que eu posso fazer para alcançar as pessoas de fora. Porque as pessoas estão precisando, como sempre precisou. Então o que a gente está fazendo? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Nessa onda digital, vocês entraram também ou não? Entramos de forma pessoal, nosso ministro de louvor fez live toda segunda, quarta e sexta. Eu fiz vários vídeos, soltei, fiz algumas lives, mas o nosso foco com nossos alunos foi diretamente no WhatsApp, de dar essa assistência. Só que assim, eu fui para as mídias sociais de forma mais direta, só que a gente toda semana estava envolvido com nossos alunos na entrega de alimentos, nas visitações, então a gente já estava fazendo alguma coisa. Então a gente saiu de cena, não totalmente. E as pessoas me criticavam muito, quero até pontuar isso, mas Gabriel, você está sendo irresponsável com a pandemia. Na época da peste negra, os cristãos foram o maior número de pessoas que morreram foram os cristãos, porque eles foram cuidar de pessoas que estavam com a peste negra. Eles se contaminaram, morreram, mas eles pregaram o evangelho. Eu e todos os meus missionários da base Transformar, nós pegamos o Covid, nós tivemos Covid-19. Graças a Deus, pela misericórdia e bondade dele, nós não tivemos sintomas muito graves, como poderíamos ter tido, como poderia ter levado a óbito, como é uma doença real, um vírus real. Só que nós pagamos o preço, porque viver pelo evangelho, quando a gente vê Paulo falando a palavra doulos, que é escravo, e ele fala muito sobre isso, agora eu sou escravo de Cristo, escravo obedece seu Senhor. E quando Deus fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, Ele não está falando só em tempo de vacas gordas, Ele está falando em época de pandemia também. Então a gente foi. Então assim, a gente teve que ir, a gente teve que fazer. A gente sabia que a gente corria o risco. Foi preocupante? Foi. Quando foi diagnosticado, a gente ficou preocupado? A gente ficou preocupado. Mas a gente sabia que a gente tinha um propósito. Então assim, a gente teve que fazer alguma coisa. Então eu acho que esse é o recado que a gente precisa pensar muito. Maravilha. Gabriel, muito obrigado de verdade. De coração agradeço, foi muito enriquecedor, surpreendente, né? Cada entrevistado que vem aqui nos ensinam lições maravilhosas e você foi uma dessas pessoas. De coração, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, que é maravilhoso, e eu espero poder conhecer em breve o ministério lá, a base, né? E estarmos juntos aí em algum projeto, alguma coisa. E o pessoal lá de casa, se você quiser deixar um recado para eles também, se eles quiserem ser voluntários na base, participar, fique à vontade, um recado para eles. Primeiro eu quero agradecer ao Milton pelo convite, para mim é um privilégio estar aqui, agradecer à Igreja Batista Bíblica do Jardim Garcia, para mim também assim, é uma honra poder estar aqui servindo com os irmãos. Quero dar um recado para todos vocês podem servir na base Transformar, nós tínhamos alguns pré-requisitos nesse tempo de pandemia por causa da loucura que foi, mas as vagas de setembro já foram preenchidas, mas a gente abriu vagas para servir durante um mês na base, então as vagas de outubro já estão abertas. Quem tiver interesse, o meu contato passou aí, entre em contato comigo, fale comigo, vai ser um tempo precioso de Deus na sua vida. Mas eu tenho uma frase para deixar
que marque sua vida. Invista em pessoas do que Deus tem investido em você. Durante toda a sua caminhada, Deus investiu na sua vida através do ensino, através de situações na própria igreja, com pessoas. Então grava isso, invista em pessoas do que Deus tem investido em você. E corra para pessoas e leve o evangelho de forma sobrenatural, porque nosso Deus é um Deus sobrenatural. É isso aí, obrigado, boa noite, obrigado Milton, e Deus abençoe a todos. Amém. Esse foi Gabriel. Deus abençoe, Gabriel, muito obrigado pela sua participação. E temos agora a nossa mensagem da noite. Vimos no programa de hoje um projeto super importante. Eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês. Como tem sido a sua vida para com Deus e como tem sido a sua vida para a sociedade? Você tem impactado vidas ou está acomodado? Pense nisso. É com você, Marcelinho. E este foi o episódio de hoje do Programa do Tom. Se você quer acompanhar os episódios passados, aqui tem um izinho com a playlist para você poder acompanhar. E se você quiser continuar conosco nesta temporada, próxima terça, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal do YouTube do TBBC. Então, nós esperamos você. Você já sabe, pega aí, curte com pai, mãe, cachorro, papagaio, com toda a família e tchau! Achou que tinha acabado? Achou errado. Aqui não é filme da Marvel, mas tem cena pós-crédito. E agora o Milton vai poder fazer uma pergunta, qualquer pergunta sem censura. Marcelinho, como tem sido lidar com a fama pós o programa do Tom? Olha, tem sido muito difícil pra mim, Milton. Eu tô tendo que sair na rua com boné, me escondendo, sendo muito assediado, redes sociais, o pessoal fica mandando direct toda hora. Tem sido muito difícil, mas é gostoso, né? É um reconhecimento de que os fãs estão acompanhando o programa, estão gostando do trabalho. Inclusive, as pessoas me ligando, meu telefone tocando toda hora, né? Não são todos fãs, tem alguns credores que ficam me ligando. O pessoal de São Paulo. Sim, aqueles 11, DDD 65, né? O pessoal que liga, fala seu nome completo, mas esses aí eu não atendo, não. Ah, menos mal, né, Marcelinho? Mas eu também, Marcelinho, tô saindo com seguranças na rua, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Claro. Tem que se prevenir, né, Marcelinho? Claro, inclusive da ala feminina aí do programa aí. Nossa. Tá um negócio assim. Parece fervoroso. Que eu usei o desodorante Axe, né? Elas avançam, né? E assim nós encerramos de verdade o programa. Não tem cena pós-crédito do pós-crédito. Tchau! Foi!